Bem, gente, boa tarde. Eu vou trazer para vocês aqui algumas reflexões acerca desse momento que nós estamos vivenciando. E o título desse encontro, que vai ser diário, chama-se Perceber-se no Mundo. O ato de se perceber. Então vamos primeiro para o primeiro tópico, que é para a gente discutir sobre essa questão da vulnerabilidade diante da existência. Diante de todo esse processo que tem acontecido, nós nos tornamos conscientes da nossa vulnerabilidade enquanto seres humanos, né? A possibilidade do limitado, a possibilidade do peso de uma forma de liberdade que nós trazíamos antes, mas que nós a perdemos, né? É como se estivéssemos, livres, mas agora o que fazer com essa liberdade? Já que a correria diária, os excessos, essa procura desenfreada pelo capital, por uma identidade profissional, por uma identidade pessoal, e nós paramos para pensar sobre essas questões desse momento. Então, quer dizer, o peso da liberdade. Parafraseando Sartre, somos condenados a ser livres nesse sentido. Então, existe uma condenação por ser livre quando você percebe que a liberdade nada mais é do que uma prisão que você escolhe, né? Que a única liberdade que nós temos é de escolher a prisão que vamos ficar. E aí, diante dessa vulnerabilidade da existência, nós estamos assistindo aí a política presidencial. Gente, não está tendo, não existe política presidencial. O que existe é conjunto partidário. Política presidencial é outra coisa, muito mais além, muito mais reflexiva, muito mais forte, muito mais humanística, muito mais apuração, apurar do espírito humano. Não se trata nada do que nós estamos vendo aí, testemunhando nesses últimos acontecimentos aí. Essas consequências, que são consequências que vão vir, né? Consequência de todo ato, a partir de um ato você tem alguma ação depois, isso é uma consequência. E a consequência, ela pode ter tanto aspectos negativos quanto positivos. Em si, a consequência, ela é neutra, né? Eu posso praticar um ato em que essa consequência sirva como prejuízo para mim ou para o outro, ou só benefício para mim, não prejuízo para o outro. É todo um processo. Então, com relação a isso, eu costumo destacar a questão da lei do primeiro excluído. Nós estamos passando por esse processo de lei do primeiro excluído. Como seria isso? Eu tenho aqui o sujeito que existe, né? Aí eu tenho a relação disso, que é a própria vida, viver, e eu tenho o mundo. Então, nesses últimos tempos, nós, com o advento da tecnologia, com a chegada das mídias e com essa corrida louca, nós excluímos o primeiro, que é o eu. Ele já não existe mais, ele não existia mais. Agora passou a existir. Isso que eu chamo ali de primeiro excluído. Quando nós fazemos isso, nós nos negamos diante da vida. E agora, o que vamos fazer? Parece que agora, com essa tomada de consciência, que nós vamos enxergar o mundo, ver o mundo. A partir de quê? A partir da nossa visão, não a partir do que ele é. Essa é a necessidade, a partir do que ele é, do que ele se desenvolve a todo momento, das inconstantes, das intempéries, dos caos sociais que acontecem. Então, eu preciso habituar-me à não exclusão do eu, da primeira lei, do eu. Eu preciso ter um hábito essencial. Por exemplo, colocando num ponto mais significativo, como diria Aristóteles, né, as pessoas não aprendem a tocar cítara. As pessoas aprendem a tocar tocando. Então, o hábitos é que trouxe o grande mal para a humanidade. Não foram os bancos, não foram talvez as guerras, não foi a religião, não foi o preconceito, foi o hábitos. Essa consciência de eu permitir-me transgredir e regredir, dar 2 passos à frente, dar 2 passos atrás. Isso é essencial para o desenvolvimento humano, tá? Então, essa fase que nós estamos passando,
que essa lei do primeiro excluído, que até então não aparecia, mas que agora aparece, ela nos provocou uma mudança de comportamento, de reflexão de hábito e de hábitos, nesse sentido mais tocante da palavra. Quer dizer, agora nós precisamos chegar num processo chamado autoconhecimento. Quem sou eu enquanto cidadão, enquanto pai, enquanto filho, enquanto amigo, enquanto colega, enquanto profissional, enquanto professor, enquanto amigo dos meus amigos? Como é que nós vamos preencher esse atos de tempo? Toda a sociedade, todo mundo vai passar por isso. Agora, existe uma coisa chamada preparação e só o autoconhecimento pode nos livrar, nos tirar dessa condição. A questão agora não é, eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, eu sou do centro histórico de preferência, que a arquitetura é um luxo, século XVI, século XVII, século XVIII, São Luís do Maranhão. Não se trata de engolir as coisas por um valor moral. Se trata de ter autoconhecimento, consciência, discernir as coisas. Então, essa construção da pós-verdade é que está destruindo técnicas, sentimentos, ações basilares da própria existência e da própria convivência. Mas na frente nós vamos discutir sobre outros pontos. Isso é só apenas um pouco de Niágara, né, de alguns pontos que necessitam ser reflexivos.